A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 190 da nossa jornada bíblica anual. Estaremos lendo Isaías do capítulo 7 ao capítulo 9. O nosso tema, o Príncipe da Paz. Essas leituras do dia de hoje vai falar do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso também. Glória a Deus. Vamos lá então, profecia contra Israel e Síria. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, coloca nos comentários algo, nos cumprimenta, assim você nos ajuda. E logo mais à noite participe do nosso devocional, Indo Dormir com o Espírito Santo. Está sendo maravilhosa essa série. Amém? Vamos lá então. Profecia contra Israel e Síria. Isaías capítulo 7. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitaram as árvores do bosque, ou melhor, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com os seus filhos, Sear-Jazube, encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio deles o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continuou a falar com Acás, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, que seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis que vocês tanto temem será abandonada. Males sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a casa de seu pai, dias tais como nunca houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia, o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todas as pastagens. Naquele dia, o Senhor rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio
a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. Será tal a abundância de leite que ela lhes darão, que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata será tomado por espinheiros e ervas daninhas. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas, para ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para pasto dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. A invasão dos assírios, Isaías capítulo 8. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Maer Salal Hasbaz. Como testemunha fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nela o nome de Maer Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e o despojo de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Ramalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é a nossa esperança. Fiquem furiosos os povos e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo o que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às 2 casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essas palavras, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos,
e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. O príncipe da paz, Isaías capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Profecia contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós trocaremos por cedros. Por isso o Senhor ressuscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros, e as ervas daninhas incendeia as árvores do bosque. E estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chama, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Vamos então às leituras complementares. Isaías 9, versículo 6.
Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lucas capítulo 2, versículo 11 ao 14, nasceu o Salvador. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Glória a Deus. Evangelho de João 14, 27. A paz vos deixo. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Glória a Jesus. Resumo da nossa leitura. Isaías profetiza o nascimento do Messias. A promessa de um Salvador traz esperança e restauração para toda a humanidade. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários se algo tocou o teu coração. Também, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão, logo mais estaremos juntos no nosso devocional, indo dormir com o Espírito Santo. Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe.